finalmente eu vou postar o vídeo da trança e finalmente eu vou postar no YouTube. Eu vou mostrar como que eu fiz essa trança aqui. Só que ela foi um pouco de tudo. Então, primeiro eu vou falar qual era a minha intenção com ela. Eu queria usar esses cachos pela primeira vez e eu não fazia a menor ideia de como que isso ia funcionar. E assim, eu vi bastante referência na internet, só que a maioria é muito cheia, muito volume. E eu não acho bonito quando fica muito volume, nem aqui embaixo, nem aqui em cima. Então eu resolvi fazer da minha própria forma, misturando várias formas diferentes de fazer as tranças, porque todo tutorial que eu via não ficava do jeito que eu queria, entendeu? Ficava muito cheio aqui em cima ou muito cheio aqui embaixo. E além de eu não achar bonito, também não é nada prático. Então, assim, eu não posso parar minha vida por causa da trança, entendeu? Se eu tivesse com a cabeça muito cheia de cabelo, ia ser difícil pra aprender pra ir pra academia, ia dar trabalho pra lavar, pra arrumar. E quando eu faço trança, a minha intenção é facilitar a minha vida, não dificultar. Porque se for pra dificultar, eu fico com o meu cabelo natural mesmo. Outra coisa também que eu fiz questão na hora de escolher o que eu ia fazer nas tranças é a dificuldade, né? Eu queria que fosse uma trança fácil de fazer, que fosse rápida. Eu demorei umas 7 horas e eu considero rápido, tipo, eu pausei pra tomar banho, pra comer, pra dar uma arrumadinha no ambiente, porque vai ficando cheio de cabelo, vai me enlouquecendo, então tem que dar uma paradinha pra não surtar. Então eu achei rápido, apesar de tudo, 7 horas, fazendo completamente sozinha. Então esses foram os 3 motivos pelo qual eu optei por fazer o meu cabelo desse jeito. Se você tá querendo aprender a fazer o seu cabelo sozinha, de fazer trança sozinha, calma, tem que ter muita paciência, porque a primeira vez que eu fiz trança sozinha em mim mesma, eu pensei, eu nunca mais na minha vida invento de fazer uma coisa dessa. E agora a gente tá aqui, já é, sei lá, a 4ª vez que eu tô fazendo trança sozinha. Eu fiz o que eu pude pra mostrar e pra explicar o que eu tava fazendo, mas eu não tenho muita experiência fazendo trança em mim mesma. Eu fiz algumas vezes, mas cada vez eu fiz um modelo diferente, eu nunca tinha usado caixa, então eu meio que tava descobrindo conforme eu ia fazendo. Mas eu espero que dê pra entender alguma coisa do que eu filmei. Tudo começa com essa divisão aí, porque a partir dela você vai conseguir fazer quadrados tanto maiores quanto menores, de qualquer tamanho que for. Eu comecei pela frente porque no começo a gente tá com mais energia, mais paciência, e a parte da frente é a que vai precisar ficar mais bem feita. Já tinha feito toda o outro lado, né, e agora tava começando esse. As primeiras divisões são as mais chatas de fazer porque você não tem como se guiar muito. Mas depois que você faz as primeiras, as outras vão se formando a partir dela. Então fica mais tranquilo. Por exemplo, essa primeira aí é difícil de saber se eu fiz reto ou se não tá muito diagonal, sabe? Assim, tá vendo quando eu puxo, a minha pele levanta assim, ó? Então ficar puxando muito o cabelo também acaba deixando a linha torta. Enfim, é difícil porque a pele move, a cabeça é redonda e você tá tentando fazer linhas retas num bagulho que é curvo, então tem que ter bastante paciência. Como eu já tinha feito o outro lado, eu tinha que ficar meio que copiando ele pra ver se eu tava fazendo a repartição na mesma altura do outro lado e tudo. Demora, mas uma hora sai. E eu tava usando esse palitinho que é de palitar a unha, sabe? Tirar o excesso de esmalte da beiradinha da unha quando você tá pintando. Não sei, eu acho que é até agora o melhor que eu já usei. Eu não consigo usar pente de cabo fino, sabe? Pra fazer essas divisões. Eu acho que ele é muito grande, engata muito, então eu prefiro usar o palitinho mesmo de unha. Quando eu finalmente consegui fazer a divisão certinha, eu comecei a fazer a trança normalmente, só com o meu cabelo mesmo. Trança de 3 perninhas, o mais justinha que eu conseguia fazer. E com bastante cuidado pra não pegar sem querer nenhum cabelinho que tava perto, ou não deixar nenhum pra fora. Passei bastante pomada.
Aí, pra adicionar o cacho, eu passei pomada na ponta dele pra ele ficar durinho e eu conseguir, tipo, distinguir o que era o meu cabelo e o que era o cacho. E aí eu simplesmente vou pegar e fazer tal qual um jumbo, vou ficar com uma perninha na perninha de fora da trança e a outra perninha na outra perninha que tá de fora, entendeu? As perninhas das laterais, juntando com as perninhas dos cachos das laterais. A diferença é que uma perninha do cacho vai ficar bem curtinha e a outra vai ficar super longa. E aí eu vou descer essa trança normal. Só que eu vou descer ela um pouco assim, com cacho, com tudo lá, como se eu fosse descer um jumbo. E aí depois de trançar algumas vezes, eu pego e separo o cacho que eu coloquei, que no caso vai ser só uma perninha, porque a outra era curtinha, então ela ficou toda dentro da trança. Aí eu seguro com a boca, né, claro, um clássico, e continuo a trança só com o meu cabelo mesmo, até chegar lá embaixo. Dá pra ver uma pontinha ali saindo, ó, é a ponta mais curta do cacho que ficou pra dentro. E aí ela fica assim pra fora, mas sinceramente quando eu via eu cortava, mas a maioria eu nem via, porque ficava embaixo ou enfim, ficava toda dentro da trança. E aí parece que demorou 1 milhão de anos pra conseguir chegar até embaixo, mas um dia você vai chegar. Vai trançando, e eu não fechei a minha trancinha com nada, assim, com liguinha, com nada. Eu só fui trançando até ela ficar bem fininha e no fim eu fiz um cachinho pra tentar segurar a trança fechada, sabe? Mas como ela é bem fininha, ela segura no lugar, ela não vai ficar abrindo, não. Eu não gosto de colocar liguinha nessa situação porque, como eu vou ficar dias com a trança, uma hora a liguinha vai cair, eu não vou nem ver, então melhor deixar só assim mesmo, trançadinho até bem o final, e se desfazer você refaz, mas acho bem difícil desfazer. Então esse foi o primeiro modelo de trança que eu fiz na minha cabeça, porém ele não seria o ideal para todas as partes do meu cabelo. Então esse tipo de trancinha eu fiz nos cabelos que iam ficar mais escondidos na cabeça, porque ele não fica com um acabamento tão bom. Aí eu tô só cortando aquela pontinha, ó, que ficou pra fora. Dá pra ver que é ela mesmo e não meu cabelo, por conta da pomada que eu passei. E aí eu já fiz as duas eu fiz do mesmo jeito. Então ficou um cachinho solto lá em cima e o resto só o meu cabelo trançado mesmo. Essa parte aí, ó, do meu cabelo, ela é pouco cabelo, né? Eu tenho pouca quantidade de cabelo. E ele é curto, tipo quebrado, sei lá o que ele é. Ele é bem frágil. Então, não ia ter por que eu colocar um cacho bem compridão lá em cima e deixar só o resto do meu cabelo trançado. Ele tem que ficar com acabamento bem bom, porque é um cabelo que tá ao redor do meu rosto, vai aparecer bastante. Então, eu comecei fazendo trança no meu cabelo natural. E como ele é bem curtinho, logo ele foi chegando no fim. E aí, eu adicionei o cacho no finzinho do meu cabelo e continuei trançando o cacho até o meu cabelo acabar e eu ficar só com o material. E aí eu fui trançando até eu ter certeza que eu tinha passado já do comprimento do meu cabelo. E ele tava todo guardadinho dentro dos cachos. Porque aí nessa trança em específico não ia dar pra eu deixar só assim, sem finalização nenhuma, porque ela ia abrir. Até porque eu tenho que pentear os cachos e tudo para eles ficarem bonitinhos. Então, esse daí eu fechei dando uma queimadinha no cabelo, que aí ele segura no lugar. Esse próximo quadradinho também é pouco cabelo e é um cabelo curto. Então, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro, não adicionei cacho em cima, só na ponta para dar continuidade para ele ficar com um tamanho maior. E não adicionei cacho em cima porque eu não gosto de colocar muito material numa quantidade pequena de cabelo, porque pode ficar muito pesado e acaba tracionando muito o meu cabelo natural, então eu coloquei só na ponta. Também não vi necessidade de colocar um fio solto de cacho em cima, porque é muito perto do meu rosto, assim, sabe? Então, às vezes podia acabar, não sei, atrapalhando. Não vi necessidade de colocar. E eu fui escolhendo
o que eu ia fazer, assim, de trança por trança nessa parte aí da frente, porque tem muita variação de quantidade de cabelo, de comprimento e tudo mais. Então, essas daí da parte de cima, basicamente foi isso. Ao redor do meu rosto, eu não coloquei cabelo em cima, só para complementar o comprimento embaixo. Aí as que estavam mais escondida, eu coloquei o cacho só em cima, porque eu não queria que no fim das contas as pontas ficassem muito cheias. Então eu fui tentando calcular assim a quantidade de mechinha que eu ia colocando. Essa parte aí bem de cima, o que eu tô fazendo agora, o cabelo é mais robusto, ele aguenta mais material. Então, coloquei um cacho na parte de cima, igual eu tô fazendo aí agora. E aí, continuei trançando só o meu cabelo até chegar embaixo. E na parte de baixo, eu coloquei um cacho também pra dar comprimento. Porque essa trança aí, ela é uma trança, tipo uma trança da superfície, entendeu? Ela vai ficar por cima de todo o resto do cabelo. Então, não daria pra eu simplesmente terminar ela só com o meu cabelo e deixar ela mais curto que o restante. Como ela tá aí na parte de cima e vai cobrir tudo, ela precisa ser uma que tenha um acabamento muito bom e que seja bem completa, né? As que eu deixei terminada só no meu cabelo, elas ficam mais escondidas, então não vai dar pra ver tão bem assim que não tá terminando a trança com cacho. E eu não terminei todas com o cacho, deixei algumas só com o meu cabelo, justamente porque se eu fosse terminar todas com cacho, as pontas iam ficar muito cheias, porque iam ter os cachos que começam lá em cima e os cachos da ponta em todas as tranças. Então, as pontas iam ficar igual um espanador e em cima ia ficar muito pelado, porque tava basicamente só a grossura da trança do meu cabelo natural com alguns cachos. Então, para equilibrar, eu fiz dessa forma. A grossura da mecha que eu ia colocar no começo da trança, eu ia medindo conforme eu via necessidade de tipo assim, eu tô botando nessa fileira aqui, eu tô botando pouquinho, então dá pra colocar mais, porque senão vai ficar um buraco aqui, entendeu? Vai ficar mais preenchido de um lado do que do outro. Eu ia usando essa média, assim. Porém, a do final, a trancinha do final, eu ia usando meu próprio cabelo como parâmetro. Então, se o meu cabelo tava formando uma trancinha muito fininha, então eu tinha que usar uma quantidade de cacho bem fininha para fazer a finalização dessa trança. Senão ia ficar desproporcional, uma trancinha fininha com um monte de cacho embaixo. Por aí vai, quando o meu cabelo formava uma trança mais grossa, eu colocava uma mechinha mais grossa na parte de baixo. Teve umas que eram tão fininhas que mesmo colocando bem pouquinho cacho, ainda ficava muito. E aí ficava parecendo um nó entre o meu cacho entre a minha trança e o cacho, entendeu? Ficava uma bola assim de nó quando eu adicionava. E aí eu tinha que tirar, desfazer, tirar um pouco do cacho e fazer de novo. Essa parte de trás da nuca, ela é tranquila para fazer, assim, as divisões. E assim, como ela não é tão importante, eu deixei as divisões maiores para dar uma facilitada, sabe? Porque não vai aparecer muito, enfim. Então, ficou uns quadrados bem grandinhos até. E eu não coloquei cacho no início dela, coloquei cacho só no fim dela. Já na segunda fileira da nuca, eu coloquei um cacho no início, ó, tô segurando ele na minha boca. E aí, na segunda, eu coloquei o cacho só no início. Porque como essa parte vai ficar mais escondidinha, não tinha necessidade de eu terminar ela com um cacho também. Porque tudo que tá em cima vai cobrir ela e se eu prender, ela vai ficar presa, normal. Então, não vai dar pra ficar vendo também esses cachos aí dessa parte. Então, eu deixei sem, pra ajudar a equilibrar
o volume das pontas e também porque eu queria usar uma quantidade certinha de cacho, sabe? Não queria ter que abrir mais um tufinho de cacho para usar só mais um pouquinho. Então eu fui regrando e separando, dividindo proporcionalmente o melhor que eu podia dentre as partes do cabelo. Essa parte da nuca era a parte que eu menos fazia questão que ficasse cheia, porque quando eu soltasse tudo, o que ia encher mesmo o cabelo é a parte do meio, que ia cobrir a parte da nuca, e a parte da frente ela é importante por conta que ela fica ao redor do rosto, então ela tem que ficar delicada, a parte da frente delicada, a parte do meio mais cheia, e a parte da nuca eu considero que tem que ser a mais rápida e mais prática de fazer para você ganhar um tempo nela. Aí eu finalmente tinha chegado no final, na última trança, 7 horas depois. Parecia um sonho tá acabando esse cabelo, mas não foi tão cansativo quanto eu imaginei que ia ser, porque no fim das contas é como se eu estivesse trançando só a minha própria quantidade de cabelo, só que adicionando os cachos, entendeu? É diferente de você trançar um jumbo inteirinho da raiz do seu cabelo até a sua cintura, entendeu? E aí, nessa trança de cima, eu já sabia que a quantidade de cacho que eu coloquei estava ótima e estava me agradando. Então, eu só coloquei cacho na ponta da trança, para ela ficar do mesmo comprimento dos outros. Porque como ela é de cima, não dá para ficar só o meu cabelo mais curto que o resto. Então, coloquei na ponta. E não coloquei em cima porque já estava cheio o suficiente o meu cabelo. O bom dessa trança é que por ela ter essa carinha assim de bagunçada, meio descontraída, você não percebe tanto os erros ou os acabamentos que não são tão bons, sabe? Quando você faz uma knotless ou uma box braid normal e fica alguma coisa meio errada, meio com tamanho diferente, alguma coisa assim, fica muito notável, sabe? Mas com essa não, porque é tudo meio bagunçado, então essa também é uma grande vantagem dessa trança, na minha opinião. Fora o material que eu usei dos cachos, eu usei basicamente um pote todo de pomada, daquela quantidade menorzinha, sabe? Tipo ali do tamanho daquela da Salon Wine, só que eu usei a da Charme. Para fazer as divisões foi bem tranquilo, é mais uma questão de prática mesmo, ó. Eu coloquei esse espelho aí atrás de mim para eu conseguir enxergar a parte de trás da minha cabeça. E a penteadeira só tá ligada porque eu tava gravando, mas aí quando eu não tava gravando eu desligava a penteadeira, porque tá vendo o reflexo lá atrás? Isso me cegava muito, eu não conseguia enxergar a parte de trás da minha cabeça com a penteadeira ligada, então eu devia ficar ligando e desligando toda vez que eu ia filmar. O ideal seria 3 espelhos, porque aí você consegue ver perfeitamente tudo. Só com 2, eu tinha que ficar mudando, assim, de lugar, virando, às vezes, de frente para a penteadeira, às vezes de costa para a penteadeira, dependendo do lugar da minha cabeça que eu precisava enxergar. E, assim, as divisões na frente e na nuca são bem tranquilas de fazer. Na parte de trás da cabeça, ela é a que mais dá problema, tanto na hora de fazer a trança quanto na hora de dividir. Porque é ruim de ver, é ruim de alcançar, você fica com o braço muito levantado e também a parte mais curva da cabeça. Então, você tem que fazer umas linhas bem curvas e aí às vezes você acha que tá curvo o suficiente, não tá. Então, o quadradinho central da parte de trás da minha cabeça, ele ficou maior do que todos os outros, justamente porque eu não conseguia acertar a aerodinâmica da curva desse cabeção. E aí, depois de longuíssimas 7 horas, eu finalmente cheguei ao fim dessas trancinhas. Nem fiquei tão cansada, viu? Esse é o resultado. Eu já senti que ele cai bastante cabelo. Mas eu não senti que deu diferença ainda no volume do cabelo, sabe? Mas cai bastante. Se eu passar a mão aqui agora, ele começa a cair. E aí, às vezes, cai e fica engatado, aí eu vou lá e corto as pontinhas. Sobre a manutenção, eu ainda não tenho noção de como que eu vou fazer a manutenção, mas eu vou ir postando no TikTok conforme eu vou fazendo, o que funciona, o que não funciona. Também não faço a menor ideia de quanto tempo vai durar.
As tranças que eu já fiz no passado não duraram muito, porque como eu não sou muito boa, o acabamento não fica bom, e aí, entendeu? Mas um dia eu vou melhorando. Essa aqui foi a melhor até agora, mas eu não sei quanto tempo vai durar, porque eu também nunca usei esse material antes pra saber como é que vai ser. Eu queria um mínimo de 1 semana, e o máximo... não tem máximo, porque eu sei que não vai durar muito. Então eu só tenho a expectativa de pelo menos conseguir ficar 1 semana com ela. Mais uma coisa que é importante, foi importante pra mim na hora de escolher a trança, é que com pouco volume e pouco material eu consigo fazer penteado. Então eu consigo prender, eu consigo fazer coque, rabo de cavalo. Quando tem muito material na cabeça, não dá, é muito pesado, não tem amarrador que aguente, a cabeça dói. Então, esse assim, mais pouquinho, que fica com cara de tipo, ah, é meu cabelo, entendeu? Eu queria isso. O material que eu usei foi esse daqui, eu vou mostrar o nomezinho aqui de perto. E ele é essas ondinhas assim, e ele vem com comprimentos diferentes, tá vendo aqui? Tá escrito os centímetros. Eu usei 2 bolinhos desse daqui de 60 centímetros e deu pra fazer o cabelo todo. Acho importante falar isso porque se você tem interesse em ter um volume parecido com esse, você vai precisar mais ou menos aí dessa quantidade. Perguntas e mais informações. Só perguntar lá no TikTok que eu respondo e mostro como que vai ser a manutenção lá também. Tchau!